É nosso convidado neste grande jornal, André Ventura, presidente do Chega. Boa noite, seja bem-vindo. Muita confusão por estes dias na Assembleia da República. Sente-se responsável pelo impasse que houve na Assembleia e pela solução que foi encontrada? Mais boa noite e obrigado pelo convite. Responsável serei sempre, enquanto líder de um dos partidos que não conseguiu ontem dar ao país uma solução de ter um presidente da Assembleia e os seus vice-presidentes. Portanto, nisso não posso fugir a essa responsabilidade. Sou o líder de um partido que podia fazer essa maioria, só há 3 que podem, o Chega, o PS e o PSD, aí não fiz. Responsável no sentido em que foi o Chega que causou este problema? Não, porque, tal como eu disse, nós não só tínhamos um entendimento que sentimos que foi destruído, que foi rompido pela AD, publicamente. Sentiu-se traído? Sim, absolutamente, absolutamente. Traído, embora a política é o que é, eu não faço disto. Tinha que interpretar os sinais e perceber o que é que tinha acontecido. Já o fiz. E hoje de manhã percebi claramente o que é que tinha acontecido. Luís Montenegro preferiu legitimamente caminhar com o Partido Socialista e não com o Chega. Mas ontem, quando há a primeira eleição, esse acordo entre PSD e PS não existia, tanto é que Aguiar Branco não foi eleito com os votos do Partido Socialista. E aí nós tivemos durante toda a manhã e toda a noite anterior responsáveis da AD a dizer que este acordo não existia. O acordo que tinha sido celebrado. No fundo, o que o PSD queria, basicamente, era isto. Era ter o apoio do Chega em segredo, mas publicamente continuar a dizer que não quer contar com ele para nada, por causa do não é não de Montenegro. Portanto, queria uma coisa de aparência e outra de realidade. Ora, eu pelo menos, e o Chega, não estamos na política para andar escondidos atrás de cortinados. A política deve ser transparente e devemos dizer às pessoas o que vimos. Repare isto, Daniela. Fui eu que tive que liderar todo o processo de comunicação de uma coisa que devia ser Luís Montenegro, que está calada há semanas. Ninguém sabe nada de Luís Montenegro, senão o que vemos. Havia um entendimento. Quem é que devia ter anunciado ao país que tínhamos chegado a acordo para a segunda figura do Estado, uma figura importantíssima? Eu acho que devia ser Luís Montenegro. Não me importei de ser eu. Não falaram sobre isso? Quando conversaram sobre esse entendimento, quem é que ia apresentá-lo ao país? Se Luís Montenegro disser ao país que falámos, está a mentir. Porque não falámos. E não falámos por vontade dele. Não foi por minha vontade. Foi por vontade dele. Mas puxou esse assunto e Luís Montenegro não quis abordá-lo. Procurei várias vezes que pudéssemos falar, chegar a entendimentos não só para isto, para evitar espetáculos como o de ontem, mas para a governação ser estável. Eu acho que hoje o país todo já percebeu que não vai haver governação possível. Quer dizer, olhar para isto, não é? As pessoas pensaram, se nem num dia na Assembleia se entenderam, como é que vão conseguir governar? Agora, se me perguntar se assim, ficou de consciência tranquila sendo-se responsável. Quer dizer, eu ontem à noite voltei a dizer ao país, onde quiseres, usando até uma linguagem de proximidade, onde quiseres, como quiseres, a que horas quiseres, nós sentamos, reunimos, chegamos ao entendimento. Hoje, quando acordei, percebi que Luís Montenegro, de facto, tinha feito uma reunião, queria fazer uma reunião, mas não era com o Chega, era com o PS. Pronto, percebi. Se me perguntar assim, gostou do que viu, sentiu-se enganado? Senti, mas a política é assim. Não foi aqui uma estratégia do Chega para se assumir como oposição? Eu percebo a pergunta. Se fosse uma estratégia do Chega, eu não tinha andado 3 semanas a dizer que queria chegar a um entendimento. Se fosse uma estratégia do Chega, eu compreendia esse argumento se disséssemos assim. André Ventura e Luís Montenegro reuniram durante 10 vezes. E o Chega sempre a criar problemas, a dizer, mas porquê é que não fazemos antes isto e isto? Para dar uma ideia de negociação, mas que depois não era nenhuma. Eu hoje posso dizer isto ao país. Todas as vezes nas últimas semanas que procurei contactar o líder do PS, da AD, esse contacto não foi retribuído. E, portanto, o PSD fez um caminho, escolheu o Partido Socialista. O que eu espero agora, a bem do país, é que essa aproximação acabe por resultar em alguma estabilidade. Porque nós demos tudo o que podíamos dar. Acha que é um governo a prazo? Eu não vejo como é que podem ser encontradas condições de estabilidade. E este é um momento muito importante. Há coisas que têm que ser resolvidas já. Nos polícias, nos profissionais de saúde, na luta contra a corrupção, nas pensões. E eu não vejo como é que pode ser feito num quadro em que o partido mais votado, ou a coligação mais votada, deu agora ainda o exemplo de não saber dialogar. Repare que o Luís Montenegro avança para isto sem falar nem com o líder do PS, nem com o líder do Chega, que eram os dois que podiam fazer uma maioria. Como que dizendo, eu vou arriscar. Se der, dá. Se não der, não dá. Ora, o país não é o se der, dá, se não der, não dá. As pessoas, os partidos, têm que se entender, têm que chegar a consensos. É isso que os portugueses querem. Portanto, o que é que eu vejo em Luís Montenegro neste momento? Das duas, uma. Ou uma arrogância muito grande, e eu não o tinha como um homem arrogante, honestamente, portanto, pode ser isso, ou então um amadorismo e uma ingenuidade que eu também não reconhecia nele. Nos dois casos é mau. Por isso sim, vejo uma governação a prazo, infelizmente, neste momento.
Deixe-me voltar à questão do acordo que existiu ou não entre vocês. Já se mostrou magoado, traído pelas palavras do Nuno Melo, também de Paulo Rangel. E Hugo Soares também. Quando as ouviu, fez um telefonema a Luís Montenegro? Eu repito, não fiz o telefonema naquele momento por uma única razão. É que há 3 semanas que estou a tentar fazer esse telefonema. Não, mas André Ventura diz que havia um entendimento entre o Chega e PSD para viabilizar o Presidente da Assembleia da República e os vice-presidentes e assumiu publicamente. Depois, o Chega não vota a favor de Aguiar Branco, diz que membros da Aliança Democrática disseram que esse acordo não existia, mas o acordo que tinha era uma palavra com Luís Montenegro. Pediu explicações a Luís Montenegro, fez esse esforço de fazer esse telefonema. Eu tentei chegar a conversa com Luís Montenegro. Sabe o que é que foi? Pedir uma explicação sobre aquilo que Nuno Melo, por exemplo, tinha dito. Sabe o que é que foi respondido? Que o Presidente do PSD entendia... É que há bocado disse que não tinha feito esse contacto. Não, eu tenho feito vários contactos ao longo destas semanas. Não estou a falar de vários, estou a falar em específico depois de ter ouvido Nuno Melo. O seu argumento é de que o AD quebrou o acordo tendo em conta as palavras de Nuno Melo e de Paulo Rangel, certo? Pronto. Mas não só Nuno Melo. Nuno Melo, na noite também... anterior do Soares, e penso que até foi nessa noite, dessa noite para o dia... Mas eu voltei a tentar. Quando assume um acordo, é com Luís Montenegro que fala. Não é. Não foi com Luís Montenegro, foi entre as lideranças da bancada. O acordo, Luís Montenegro não teve sequer a decência de pegar no telefone e ligar para o líder do terceiro maior partido. Ainda mais longe. Quando eu tentei fazer esse contacto, sabe o que é que me foi dito? Honestamente, francamente, as pessoas podem não acreditar, mas é assim que as coisas estão a ser tratadas. Sabe o que é que me foi dito? O Presidente do PSD entende que isto só deve ser tratado entre líderes de bancada. Portanto, das duas uma, ou o Luís Montenegro não sabe o mundo em que vive, ou está numa redoma de arrogância que eu não consigo compreender. E, portanto, quando chegámos ao espetáculo de ontem, nem eu, nem Pedro Nuno Santos, do outro lado, acreditando nas palavras dele, tinham tido um único contacto do Luís Montenegro, que é o líder da AD. Então, quer os votos, mas não quer nenhum compromisso, não faz nenhuma negociação, não toma nenhuma iniciativa. E mesmo assim, eu aceitei as dores de um acordo que não foram feito por mim, e assumiu publicamente, para depois, durante 24 horas, ouvir os dirigentes todos dizer que era mentira e que não havia acordo nenhum. Não fez contacto com Luís Montenegro, mas contactou outros dirigentes do PSD para pedir explicações a essas declarações que contradiziam o tal acordo? Mas repare, se o Presidente do PSD recusa... É só isto que eu estou a tentar perceber. Se o Presidente do PSD recusa falar comigo, mesmo eu tentando, e se eu tenho o Vice-Presidente do PSD na televisão a dizer que não há nenhum acordo... Portanto, valeu-se para a palavra daquilo que estava a ser dito na televisão. Era o Vice-Presidente do PSD que estava a dizer que não havia acordo. Depois, o Vice-Presidente da AD, que é o líder do CDS, também a dizer que não há nenhum acordo. E, por fim, o Secretário-Geral do PSD a dizer que não há nenhum acordo. Então, eu pergunto às pessoas que nos estão a ver em casa como é que se sente 1.200.000 eleitores. Quer dizer, o seu Presidente, teoricamente, que sou eu, anuncia que se chegou a um entendimento e não estamos felizes, mas entendemos que é bom. E a AD passa as 24 horas seguintes a negar esse acordo. Quer dizer, isto não é legítimo, não é justo. Depois, o PSD diz que mantém que vai viabilizar, e aconteceu a vice-presidência do Chega na Assembleia da República, mas André Ventura manteve-se irredutível. Apresentou um candidato, continuou sem aprovar Aguiar Branco. Porquê? Daniel, eu percebi que o PSD tinha feito outra escolha. E, portanto, não é irredutível. Olha, talvez a minha expressão seja esta. Eu tive um banho de realidade, que se calhar não tinha tido nas últimas semanas. Tive o banho de realidade de que o PSD não se importará de se juntar ao PS quando for preciso. E, portanto, a partir daí eu não tinha que estar nem irredutível nem não irredutível. Assumi que o Chega vai liderar a oposição. Eu hoje ouvi Pedro Nuno Santos dizer que ele também vai liderar a oposição. Mas eu acho que hoje Nuno Santos ficou mais perto de ser vice-primeiro-ministro de Luís Montenegro do que propriamente liderar a oposição. Porque o caricato desta situação é esta, Daniela. Luís Montenegro, tal como eu próprio, passou os últimos meses a dizer que este governo tinha caído por dentro, que Pedro Nuno Santos era só trapalhadas, que era uma pessoa incoerente. Chegaram a pôr em causa no PSD a sua estabilidade emocional. Pedro Nuno Santos, durante as últimas semanas todas, ao primeiro teste do algodão, com quem é que Luís Montenegro se quer entender? Com o líder à direita dele, que é verdade, também houve críticas e também houve ataques, mas é um bloco de direita, ou com o primeiro-ministro do governo, ou com o candidato a primeiro-ministro do governo, que ele criticou durante os últimos anos? Mas reconhece que isso só acontece porque o Chega não aprovou a Aguiar Branco. Não, mas eu reconheço. Não foi o Chega que empurrou o PSD para o colo do PS? Não vejo como poderia ser, porque se fosse assim, se isso tivesse acontecido ontem à noite, tinha-se resolvido. Luís Montenegro teria feito um telefonema a dizer o acordo afinal mantém-se e vamos avançar amanhã de manhã. E de manhã resolvíamos a situação. Muito Daniela, bem, eu ontem, eram já 11 da noite, quando acabou a última votação. Por volta dessa hora. E eu disse, se for preciso esta noite, à meia-noite, à 1 da manhã, na sede do Chega, no local na do PSD. Resposta, repare, tive a preocupação de enviar mais uma mensagem
Isto até quase nem fica bem dizer isto em público, mas fiz isso. Resposta, 0. Bom, há um momento que se percebe que do outro lado há apenas uma parede. Então Esta só uma mensagem parede. foi a Luís Montenegro? Claro, ao Luís Montenegro. Teve resposta? 0. Muito bem. Avancemos também na nossa conversa. Há pouco falava das necessidades dos polícias, dos professores. Se houver um orçamento retificativo, como é que vai votar o Chega? Bom, nós já dissemos que hoje o Chega assumiu o seu lugar na oposição e, portanto, percebeu que é esse o caminho que vai fazer. Porém, nós já tínhamos dito que há questões urgentes que têm que ser resolvidas. A equiparação do suplemento de missão é uma delas, a todas as polícias, forças de segurança, guardas prisionais, etc. Já posso dizer que já entregámos no Parlamento, fomos os primeiros a fazê-lo, um diploma precisamente para resolver esse problema, para ir fazer essa equiparação. Se for preciso um retificativo para isso, e em algumas das questões será, como o tempo de serviço dos professores, ou até baixar alguns impostos para as empresas, ou até conseguir que as pensões sejam aumentadas, o Chega não vai inviabilizar medidas que são urgentes para resolver esses problemas do país. Isso significa um voto a favor ou uma abstenção? Depende de como tiver construída a situação. Se forem medidas mesmo boas, votaremos a favor. Não é por virem do PSD que votaremos contra, não é? Uma abstenção. Não descarta uma abstenção. Mas dá a garantia de que não vota contra um orçamento retificativo? Nós, se este for o sentido do orçamento retificativo, repare, é muito difícil. Na prática está tudo em aberto, é isso? Mas, Daniel, é muito difícil pedir a um partido com a dimensão do Chega assim, olha, eu quero um voto cego. Tem que votar em nós, senão isto, com a chantagem permanente, que se não votarmos isto cai. Bom, mas que medidas são essas? Vão mesmo fazer o suplemento de missão? É que eu agora já ouvi dirigentes do PSD dizer que afinal não vão simplesmente equiparar a todos os polícias, que eu acho que é uma coisa injustíssima. O aumento de pensões, o PSD defendeu, tal como o Chega, um aumento de pensões. Eu não vou exigir que seja feito o aumento de pensões que o Chega tinha defendido. O Chega não ganhou as eleições, tem que aceitar o programa dos outros. Mas vamos dar um sinal do aumento dessas pensões. Se isso for feito, isso pode ter a certeza. Se estas forem as medidas, baixar impostos, reduzir... Uma das coisas que eu acho fundamental, que amanhã já vamos ver. Nós temos defendido, e uma grande parte do PSD também, pelo menos quando era Rui Rio, redução do número de ministros, do número de cargos políticos. É do máximo de 12 ministérios. Amanhã vamos ver se vai haver um governo com 16, ou 17, ou 18 ministros, ou um governo mais pequeno. Ou seja, amanhã é que começa a ver-se a prova. Se as medidas forem boas, eu já votei a favor de medidas do Bloco de Esquerda. E para do o PCP. orçamento de 2025, quais é que são as medidas fundamentais para o Chega o aprovar? Não, Daniel, aí tem que haver um acordo. Porque vou-lhe dizer porquê. Não é nenhuma casmurrice. Não é nenhum... Eu não sou uma pessoa inflexível. É que o orçamento não é só o conjunto de todas as suas medidas, como aliás se viu durante a geringonça. O orçamento é também onde o Governo estabelece a linha fundamental orientadora do seu programa de ação política, em termos fiscais, em termos económicos, em termos até de política externa e de investimento nas comunidades. Portanto, isso não é só uma questão de medida a medida. Como disse há bocado, neste caso ainda, desta aritmética parlamentar, nem bastaria a abstenção do Chega. Tem que haver um voto favorável. Ora, eu acho que todos os portugueses compreendem que não pode haver voto favorável sem haver um acordo. Os partidos dão um voto favorável ao seu acordo, não é? Se chegarem a um entendimento. O que eu acho que é o mais razoável a partir do dia de hoje e depois do acordo que foi feito hoje é, sinceramente, que Luís Montenegro procure com Pedro Nuno Santos chegar a acordo sobre o Orçamento do Estado para 2025. Penso que é o caminho normal agora que as coisas devem seguir. Portanto, o Chega poderá votar contra. E o Chega aí, se não houver, como já não vai haver, e já todos Mas a percebemos esquerda que não vai também haver. tem dito que vota contra. Muito bem. Se o Governo cair por causa do Orçamento do Estado, por causa de um voto do Chega, não teme ser prejudicado? Daniela, primeiro temo, mas eu tenho que ser consequente com as minhas decisões e com as decisões do Chega. Quer dizer, o Chega disse durante semanas que estava disponível, bastava chegarmos a esse entendimento. O PSD não quis. Então passou o PSD a ter que ir buscar esse entendimento ao PS, que é o único que pode gerar uma maioria a parte do Chega. Se não o fizer com o Chega, o que eu espero, a menos que o Luís Montenegro seja completamente inconsciente e que esteja completamente cego pelo que lhe andam a dizer à volta. Quer dizer, se arriscar fazer no Orçamento 25 o mesmo que fez com o Presidente da Assembleia da República, até o país que se prepare para, não é meses, é anos de instabilidade. Porque então quer dizer que vamos entrar em roda livre. O que eu espero de um Primeiro-Ministro é que ele tenha a capacidade de negociar. E é verdade, ele não tem que negociar comigo se não quiser, nem com o Chega. Sempre disse que não o fazia. Pronto, portanto, não o fazendo com um bloco que tem 50 deputados, tem que ir fazer com o outro, que é o PS. O que eu espero é que ele tenha pelo menos a consciência que vai ter que negociar com o PS. E o Chega liderará a oposição e ficará a apresentar uma alternativa a estes dois partidos. O PS já disse que é ele a oposição, mas já iremos falar sobre isso e outros temas. Mas como é que pode liderar a oposição e ser a muleta do orçamento ao mesmo tempo? É que fica difícil fazer isso, não é? Mas o PS não disse que era a muleta do orçamento. É André Ventura que está a dizer que o PS Daniela, tem que ser. então mas está-me a dar razão. Já iremos no debater sentido em esse que assunto, fica André. difícil ao PSD, então, escolher um caminho.
Está interessado em eleições antecipadas? Não, acho que ninguém no país deve estar. E agora, até mesmo retirando a parte, digamos assim, patriótica, olhando para o mero cálculo político, honestamente, acho que nenhum dos três grandes partidos beneficiará de eleições antecipadas. Porque os portugueses deram-nos esta votação massiva, estão à espera, ou estavam à espera, que deste quadro parlamentar saísse uma solução de estabilidade. Essa solução ainda não foi encontrada, com o Chega não foi encontrada, não sei se não virá a ser encontrada com o PS. Acho que se houver eleições antecipadas, os três seremos os mais prejudicados. Mas independentemente disso, eu acho que, para lá da bolha política e mediática, que nós vivemos um pouco, os trabalhadores, os pensionistas, as pessoas que não têm acesso à saúde, quem vive dramas de criminalidade perto da sua casa, não quer eleições. Quer a estabilidade e resolução de problemas. Portanto, mas há esse risco se não houver uma aprovação do orçamento. Há esse risco. E André Ventura não se compromete, por pelo isso que disse aqui há instantes, a aprovar o orçamento. Mas por isso eu disse durante 3 semanas que achava que Luís Montenegro devia cair em si e chegar a entendimentos com uma das duas maiorias, ou com o PS ou com o Chega. Aparentemente não o quis fazer. E acha que está numa estratégia de roda livre a tentar provocar, se calhar é Luís Montenegro, que tem interesse em eleições antecipadas. Porque alguém lhe disse, ou se calhar Cavaco Silva lhe disse, que, tal como aconteceu com ele nos anos 80, se o governo cair por causa do orçamento ou de outra coisa qualquer, ele ganhará com maioria absoluta. Só que há uma novidade para Luís Montenegro. Portugal não está nos anos 80. O país e o mundo de hoje não são o país e o mundo dos anos 80. Nos anos 80 não havia o Chega. E, portanto, isto muda completamente o cenário à direita e as pessoas reconhecerão os que gostam de mim, os que não gostam de mim, os que gostam do Chega e os que não gostam do Chega. Gostando ou não, eu fiz tudo o que era possível para chegar a um entendimento. E, portanto, acho que me darão esse mérito se esse dia chegar. Mas eu, mesmo assim, prefiro que o dia não chegue. E, portanto, se me disser assim, então e se o PSD chegar ao entendimento com o PS, nestas circunstâncias, tendo negado ao Chega isso, tem que chegar com o PS. Porque, senão, é preciso dizê-lo, Daniela, com todas as palavras, estamos a caminho do precipício. Se Luís Montenegro acha que é ignorar simplesmente e seguir em frente, apostar as fichas como num jogo de roleta e depois ver o que é que sai, o que mais provavelmente vai ser é o precipício. E eu acho que os portugueses não votaram em nós refiro-me a mim, em Luís Montenegro e em Pedro Nuno Santos, para os levarmos para o precipício, mas para os levarmos para a solução. Agora, também não tenho medo de eleições. Se chegar o momento em que o PSD mas queira... Mas se forem provocadas pelo Chega, não poderá sair prejudicado? Poderemos ser prejudicados, mas é que elas nunca, na verdade, custa-me usar essa expressão, porque elas nunca são provocadas pelo Chega. Uma vez que o Chega disse até à última hora que queria um acordo. Luís Montenegro disse não era não e que não quer esse acordo. Muito bem, está no seu direito. Ora, se chegar o momento e o PS também não o aprovar, então o que é que os portugueses retirarão de ilação? Que Luís Montenegro não conseguiu dialogar nem à esquerda nem à direita. E, portanto, não será um bom primeiro-ministro. Nós precisamos de primeiros-ministros que dialoguem, que saibam chegar a acordos, saibam chegar a maiorias, a consensos. O tempo das maiorias absolutas acabou. Olhemos para os parlamentos europeus hoje. Pouquíssimos têm maiorias. Olha o que aconteceu em Espanha agora. O governo só se formou quando havia uma maioria parlamentar. Olha o caso da Holanda, com o Geert Wilders. Ele ganhou as eleições e não conseguiu formar governo, porque não conseguiu uma maioria no Parlamento. Foquemos-nos no nosso Parlamento. Ficando o Chega de fora dos entendimentos do arco governativo, não poderá tornar-se irrelevante? Não tem esse receio? Os partidos só mudam. Só é possível mudar o país de duas formas. Ou conseguindo maiorias parlamentares ou estando presente no Executivo. O nosso objetivo sempre foi, para implementarmos aquilo em que acreditamos, eu não lidero um partido de protesto, eu quero liderar um partido de governo. Mas e aceitar... Mas agora assume-se como oposição. Certo, mas durante semanas estivemos disponíveis para chegar a esse acordo do governo e aceitar essa responsabilidade. Portanto, sermos corresponsáveis pelo resultado do governo. Chegado ao ponto em que não é possível, então temos que deixar isso a outros. Isso a outros significa que o Chega se torna irrelevante? Não, porque o Chega... Olha, eu vou-lhe dar um exemplo. Luís Montenegro diz que vai governar por decreto, para evitar o Parlamento, ou seja, vai utilizar muito o poder executivo. Mas eu relembro que bastam 10 deputados, 10, para obrigar os diplomas que são aprovados por decreto a serem discutidos na Assembleia da República. Portanto, é válido para um lado e para o outro. É válido para um lado e para o outro. E depois aí tem que ter maioria. Mais uma vez, o PSD não tem maioria. Imagino que decide em decreto a alteração da saúde, do Sistema Nacional de Saúde, por decreto. O Chega chama o diploma ao Parlamento, onde ele nunca devia ter saído, e obriga a discutir ali. E o PSD não dialoga nem à esquerda nem à direita. O diploma cai e morre logo ali. Então isto é forma de governar. Então isto é forma de dizer às pessoas, para se vitimizar depois, e dizer o PS... É para dizer que o PS e o Chega não o deixaram governar?
O André já aqui disse que está do lado da estabilidade, que procura essa estabilidade. Podemos deduzir que não apresenta uma moção de rejeição ao governo de Luís Montenegro? Vejo, a menos que houvesse uma coisa absolutamente extraordinária. Quer dizer, olha, a menos que Miguel Albuquerque fosse membro do governo, ou uma coisa parecida. Quer dizer, eu ainda quero acreditar que Luís Montenegro, no meio disto tudo que eu acabei de dizer, tem alguma lucidez. Portanto, apresentar uma moção de rejeição para um partido responsável, que não é o PCP nem o Bloco de Esquerda... Tem recebido muitas acusações de irresponsabilidade nas últimas horas. Certo, bem sei, mas não somos. Não reconheço essas críticas. Eu só o faria se tivéssemos outra solução. Ora, sem eleições. Ora, olhando para o quadro parlamentar que temos agora, o Chega, se derrubasse o governo da AD, só podia governar com o PS. E eu nunca na vida vou governar com o PS. Portanto, isto estava fora de questão. Por isso era pura irresponsabilidade, que é o que o PCP está a fazer. Portanto, nós não somos irresponsáveis, não vamos fazer isso. E não vamos deixar o país 6 meses parado à espera de novas eleições. André, estamos a chegar ao fim. Já é oficial, o Presidente da República vai convocar eleições antecipadas para a Madeira. Estamos a ver até o comunicado no site da Presidência, depois de ter havido reunião do Conselho de Estado. Estão marcadas para 26 de maio, portanto, nesta reta final, peço-lhe uma reação. Não acho que é o que faz sentido, honestamente. Acho que é uma boa decisão do Presidente da República, porque depois do que aconteceu, eu via com muita dificuldade que Marcelo tomasse uma decisão diferente em relação ao que fez, por exemplo, no continente, onde, sejamos francos, as suspeitas sobre António Costa são até muito menores sobre o que recai sobre Miguel Albuquerque, para sermos francos. Portanto, tendo havido uma demissão e um quadro de maioria parlamentar que se desfez, o Presidente fez bem em convocar eleições. Há uma garantia que quer dar, e eu sei que agora tem havido muita pressão, porque provavelmente a única maioria que será possível também será entre o PSD e o Chega, uma vez que até foi descartado o CDS na Madeira, e eu quero deixar aqui claro o que já disse e que ainda hoje transmiti ao Presidente do Chega Madeira, que aliás concordou comigo. O Chega nunca estará em nenhuma solução de governo com Miguel Albuquerque, porque entendemos que Miguel Albuquerque devia, enquanto isto decorre, e estas suspeitas não se esclarecem de forma cabal, devia sair de cena. Não o fez e eu não vou colocar o Chega no meio de um ambiente muito pouco digno neste momento na região autónoma da Madeira. Terminamos assim a nossa entrevista. Muito obrigada. Obrigado pelo convite.